Cobertura especial aqui da Jovem Pan, acompanhando tudo que acontece lá em São Bernardo do Campo. O Thiago Berraich tem uma informação, Thiago? A informação que a Veja está divulgando, que 3 ônibus com militantes do PT pararam em frente ao prédio em que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, mantém, em Belo Horizonte, e jogaram tinta vermelha nas paredes externas, obviamente, deixando a fachada toda manchada. A ação ocorreu por volta de 4h30 da tarde, durou pouco mais de 10 minutos e assustou quem passava na rua, vizinhos e principalmente os moradores do edifício. Patrick. Isso não é atentado, né, para eles. Não. Atentado é só quando é contra a caravana do ex-presidente Lula. Isso é atentado da mesma maneira. E não só contra a presidente do STF, Carmen Lúcia, que deve ir pouco a Belo Horizonte. Contra todos os outros moradores que moram lá, talvez até alguns deles petistas, sabe-se lá, e que tiveram o patrimônio atingido dessa maneira aviltante e bizarra. Olha lá as imagens, para quem nos acompanha com imagens, a fachada do prédio. Essa radicalização, Vera, diga. Isso só afasta o eleitorado, isso só isola cada vez mais o PT, a esquerda, do conjunto da sociedade brasileira. Isso é o final melancólico, realmente, né? Porque politicamente isso é de uma burrice total. Foram ônibus que pararam lá na frente, Madu, e tacaram com militantes identificados ali, militantes do PT, 3 ônibus pararam lá. Você se isola do conjunto da população. Você se isola do conjunto da população com esse tipo de ato de extremista e agressivo e sem sentido. Isso não é uma tática politicamente inteligente. Divide a intimidação aos repórteres, né? O Fernando Martins sofreu agora há pouco, A gente não está conseguindo fazer o link de lá exatamente por isso, né? Tá difícil até da imprensa trabalhar. Fala, André Azar. Patrick Santos, agora a única pergunta que a gente precisa fazer é onde está o Lula? Onde está o Lula? Entendeu? Não tem outra. Não tem outra questão. Não tem outra questão nessa história. E aí é preciso ser bastante objetivo. A Polícia Federal precisa oferecer essa resposta. Há uma prisão decretada contra esse senhor. Horário marcado, um monte de regalia. O sujeito não apareceu. Agora fala que vai subir no carro de som ou vai pegar um jatinho. Peraí, gente, em algum momento a Polícia Federal precisa, com responsabilidade, com cuidado, entrar em cena e acabar com esse circo. Não tem outra pergunta agora. Não tem. Onde está o Lula? Você saberia dizer, Vila, onde está o Lula? Olha, quase. Eu acho que ele tem toda a razão, André, no que disse. Eu acho que o Brasil inteiro não é uma simples operação tradicional da Polícia Federal. É um ex-presidente da República e não é um simples ex-presidente. É o Lula. É uma irresponsabilidade. Deveria o porta-voz da Polícia Federal vir a público, ter uma nota, ter alguma coisa. O país não pode assistir. Nós agora já são 5h39. 39 minutos que já passaram, quase 40, e o Brasil está aguardando. O Brasil inteiro está assistindo, ouvindo, querendo saber. E a Polícia Federal não dá nenhuma satisfação. Ela poderia dizer, não teria nenhum problema, que está negociando com o Lula, tal, esperando, aguardando, tudo bem. O problema dela, a gente pode criticar ou não, isso são outros 500. Agora, ficar sem qualquer informação, isso é um absurdo, isso é intolerável. O que mostra, pelo jeito, infelizmente não gostaria de falar, que a Polícia Federal não se preparou para a operação. Ela não se preparou. Ela não se preparou. É absoluto improviso. A Polícia Militar de São Paulo... A própria Polícia Militar, a gente mostrou, né, os carros seguindo para lá. Parece que também não se preparou, né? Aí, no caso, até explica-se que ela deveria ser acionada pela Polícia Federal, mas agora a Polícia Federal não se preparou. Isso é amadorismo, isso é intolerável.